Hoje, bom dia, shalom, shalom. Nós vamos ler hoje Deuteronômio 17 a 19 e o Salmo 45. Deuteronômio 17, na Bíblia NVI. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá for encontrado fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem um homem ou uma mulher que tiver praticado esse pecado à porta da sua cidade e apedrejem-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhes o caso, e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com as sentenças e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz, ou contra o sacerdote que ali estiver, no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos, todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas, o Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, o espádua, as queixadas e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas,
pois de todas as tribos o Senhor, seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre o seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, do seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, e façam nela acessos, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que o homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderá matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhe ordeno que separe 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob o juramento aos seus antepassados, ele lhe der toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas, se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, e atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima,
para que morra. Não tenham piedade dele. Elimine de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mudem os marcos da divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus colocarem na herança que receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu, deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Salmo 45. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei, seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas afligem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Amém. Aleluia, oh, glória, porção tremenda, gente, meu Pai, aleluia, super alinhado com esse novo tempo, com a ministração que nós tivemos também nesse final de semana, meu Deus, aleluia. Queridos, Deuteronômio vai destacar aqui no capítulo 17, ele vai trazer sobre a adoração pura, né? Também a parte do julgamento justo. No 18, ele vai trazer aqui os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Vai falar, né, sobre as práticas pagãs e sobre o ocultismo, né? Aqui nesse 18 você vê que o Senhor ele descreve, né, sobre a questão daqueles que praticam magia, feitiçaria, espiritismo, né? Então ele deixa bem claro em relação aqui sobre essas práticas, né? São práticas que o Senhor reprova, que ele abomina, né? E ele vai profetizar, ele vai trazer aqui a profecia da vinda de um profeta como Moisés. E é sobre esse versículo que eu queria destacar nessa manhã.
está muito alinhado com esse novo tempo aqui que nós estamos já vivendo nesse mês de Nissan. Hoje já é 2 de Nissan. E eu queria destacar aqui o versículo, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 18:18, ele vai dizer assim: suscitarei no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. Aqui, queridos, é uma profecia, né, de um profeta como Moisés. Moisés aqui, ele, na tradução, na tradição judaica, ele é considerado o maior profeta, né? Um nível de autoridade e intimidade altíssimo, né? A gente vê que o Senhor falava com ele face a face, e o Senhor chamava ele de amigo, né? O Senhor falava, olha, outros eu falo com visões, com sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, né? Então pensa ali, né, no nível de autoridade que Moisés tinha como um profeta de Deus, como boca de Deus sobre a terra. E o Senhor fala aqui, ó, eu levantarei um profeta como você, né, semelhante a você. Ele traz aqui essa comparação para que o povo entenda o nível dessa comparação. E o Senhor fala, e eu porei as minhas palavras na sua boca. Né? Então, a gente precisa entender que as palavras desse profeta aqui, que o Senhor está profetizando, teriam o quê? Autoridade divina, né? Então, aquilo que ele falar, ele está sendo inspirado diretamente pelo Senhor, né? E ele fala, ó, e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. Então, o profeta aqui que o Senhor está profetizando é um mensageiro fiel do Senhor, que transmite fielmente a palavra de Deus, né? Então, de quem que ele está falando? Né? De quem que é essa profecia? Ele está profetizando Yeshua, né? Ele está profetizando sobre Yeshua. Então, Yeshua, ele nasceu entre o povo judeu, cumprindo aqui, né? E ele nascerá no meio, e ele colocarei um profeta no meio dos seus irmãos. Então, aqui a gente vê, né, assim como Moisés e Yeshua, ele, né, falava com muita autoridade, né, realizava milagres extraordinários. Então, ele abria a boca e aquela palavra era Deus falando na terra, né? O próprio Senhor falando através ali da boca de Yeshua. E ele cumpriu perfeitamente a vontade do Senhor, fazendo tudo que o Pai ordenou, né? E agora, como que isso, queridos, impacta a nossa vida, né? Nesse tempo novo, nesse primeiro de Nissan? Né? Por quê? Olha que interessante. Em Joel 2, 28, 29, vai dizer assim, quem tem a Bíblia hebraica vai estar no 3, tá? Versículo 3. Mas ele diz assim, ó, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Números 11, 29 vai dizer assim, ó, Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Queridos, Yeshua, ele traz essa liberação sobre nós. Ele libera, a partir de Yeshua aqui, o Senhor libera o espírito de profecia sobre o seu povo, cumprindo aqui, né, as profecias que tinham sido ali, né, antigamente tinham sido profetizadas. Então ele inaugura, Yeshua inaugura um novo tempo, né, no relacionamento entre Deus e seu povo. Olha como isso é tremendo,
como isso está super alinhado para quem participou da conferência, está entendendo o que eu estou falando. Então, o que que acontece? Antes de Yeshua ascender aos céus, depois da crucificação, ele faz uma promessa que, né, enviaria o Espírito Santo de Deus. Está em João 14, depois você pode dar uma conferida lá. E aí, 50 dias depois que Yeshua ressuscitou, essa promessa aqui, ela é drasticamente cumprida, porque o Espírito Santo de Deus desce de uma forma extraordinária, poderosa, gloriosa, derramando ali sobre os discípulos, sobre os apóstolos, lembram? E as línguas de fogo, e eles começaram a falar em línguas estranhas, né? Então, ali foi uma ativação do espírito profético de uma forma muito poderosa, muito extraordinária, né? E não só do profético, mas também distribuiu vários dons ali, né, para os apóstolos, vários dons, os 9 dons, e incluindo ali o espírito de profecia. Lembra que lá em Coríntios vai dizer que nós devemos buscar todos os dons, mas em especial o espírito de profecia. Olha só, que tremendo, né? A gente lembra de números aqui, né? Oxalá se todo o povo do Senhor profetizasse aqui, ó, né? E aqui ele vai, no derramamento do Espírito Santo, nós, quando somos batizados com o Espírito Santo de Deus, queridos, nós somos habilitados a profetizar, a ter essa intimidade, essa conexão com o Senhor na tua busca, né, na tua intimidade com Ele. Quanto mais você busca, mais cheio do Senhor você é. Você recebe essa habilitação, essa autoridade para ouvir do Senhor e ser como um mensageiro dele sobre a terra. Isso é tremendo, isso é poderoso demais. Então, essa liberação aqui de Yeshua sobre nós, né, a gente vê aqui que não é algo mais limitado para poucos, mas está disponível, queridos, para todos os filhos. Para todos os filhos, a palavra fala que todos devem profetizar. A profecia, ela serve o quê? Ela edifica, a profecia, ela exorta, ela consola a comunidade do Senhor. Ela vem para edificação, né? Então, o espírito de profecia aqui, ele também ajuda a entender e aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, né? E Apocalipse 19:10, né, diz que o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Gente, que tremendo, né? Meu Deus, olha que poderoso. Lá em Deuteronômio, o Senhor profetizando aqui, ó, sobre o profeta que ele mandaria, trazendo a profecia messiânica, Yeshua. E aí, quando Yeshua vem, ele não só libera sobre o povo as palavras do Senhor, mas ele inaugura, ele traz aqui um novo tempo de um derramar do espírito de profecia sobre todos os filhos. Para quê, queridos? Para um propósito, para uma missão. Não é simplesmente para dizer, eu sou profeta de Deus. Não, não, aqui isso é para uma missão muito maior, muito extraordinária, para impactar vidas, transformar vidas, ser canal de bênção de Deus, né, sobre as pessoas, para o estabelecimento do reino. Do reino. Então, implicações aqui, ó, para nós, na nossa, né, para a prática. A gente deve buscar, né, os melhores dons, sobretudo o dom da profecia, especialmente o dom da profecia. Onde está isso? Em 1 Coríntios 14:1. Nós somos encorajados a desejar os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. A gente também tem que entender, queridos, que a gente deve testar, né, a profecia. A profecia, ela precisa ser provada, né, e ela tem que estar alinhada com o quê? Com a palavra.
A profecia sempre tem que estar alinhada com a palavra. Se está fora da palavra, esquece que aquilo ali não vem de Deus, não. Então, em 1 João vai dizer que a gente deve testar a profecia. Anota aí para você ler depois, 1 João 4:1. Certo? Então, a profecia, ela precisa estar alinhada com a palavra. Por isso que você tem que fazer um maná todos os dias. Por isso que você tem que buscar conhecer a palavra. Para que o seu profético, ele esteja alinhado com a palavra. E como que o teu profético vai estar alinhado se tu não conhece a palavra? Né? Se tu nunca leu a palavra? Então, a gente precisa desse momento aqui, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar conhecendo a palavra. E quando você está lendo a palavra, o teu espírito está sendo impactado, está sendo ministrado. E isso vem e coaduna, né, com esses dons que o Senhor quer ativar na sua vida, sobretudo o dom de profecia. Outro ponto importante é a gente exercer esse dom com humildade, né? A gente saber que quem está falando é o Senhor. E a gente precisa ter temor do Senhor, né? Para que esse uso do dom seja para a glória dele. Para a glória dele. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos nada para entregar para ninguém. Ele nos usa como um canal de bênçãos, como um instrumento, né? E a glória é dele. Então, esse dom, ele é usado para a glória do Senhor, sempre. Importantíssimo a gente entender isso. E a edificação, né, do corpo. Então, esse dom, ele não é para uso próprio da pessoa. E quando a pessoa recebe ele, ela precisa entender, né, que a partir do momento que ela recebeu, ela precisa usar. Não quando ela quer, mas quando Deus quer, ela tem que estar disponível. Porque muitas vezes o Senhor vai te colocar na frente de uma pessoa, ele vai falar, ó, fala isso, e você vai ter que falar, querendo ou não, achando, né, não pode ficar com vergonha, não, você está ali como instrumento. E o dom, ele é para edificação da comunidade, ele é edificação para o reino, né, então, esse dom, ele vai transbordar sobre outras pessoas o amor de Deus, o livramento. Então, como que você retém algo que o Senhor quer ali, muitas vezes trazer, né, a salvação, a resposta, o socorro, a gente não pode reter. A gente precisa ser canal. Então, receber esse dom também traz uma altíssima responsabilidade e uma honra. É uma honra a gente poder ser útil no reino, a gente poder servir e transbordar o amor de Deus sobre outros, transbordar aquilo que o Senhor está nos derramando sobre nós, a gente ser canal e liberar isso sobre os outros também. É extraordinário. Que, né, não sei se todos aqui já receberam uma palavra profética, mas como é gostoso, né? Como é maravilhoso você estar ali precisando receber uma palavra, precisando ouvir a voz de Deus, e alguém chega e libera aquela palavra em cima. Muitas vezes está ali no teu coração, ninguém sabia, só você e Deus, e a pessoa traz aquilo ali com uma liberação. Gente, como é maravilhoso. Imagina se aquela pessoa retesse aquilo que Deus queria falar com você. Então, nós temos que ter essa consciência. A gente não pode reter, a gente tem que ser boca de Deus na terra. E nessa nova estação, queridos, foi ministrado muito, meu apóstolo falou muito sobre isso. Né? No primeiro dia, ele mandou os profetas levantar e falar: abrem as suas bocas. Agora é tempo de falar, agora é tempo de profetizar, agora é tempo de liberar a palavra de Deus, porque as pessoas já estão mais sedentas do que nunca. Estão propícias a receber a palavra do Senhor. E a gente experimentou isso alguns dias antes da conferência. A gente fez uma evangelização no terminal de ônibus aqui em Vila Velha, e nós não sabíamos como ia ser a nossa recepção lá. A gente não sabia se as pessoas iam, né, como iam receber. Queridos, a gente ficou impactado como o povo está sedento. O povo lá nas filas, a gente chegou no final do dia do terminal, o pessoal cansado do trabalho, esperando os ônibus nas filas, e a gente entrou lá, a igreja entrou lá para evangelizar, queridos, o povo estava sedento. A gente teve uma liberação, uma atmosfera de glória de Deus ali naquele lugar, as pessoas receptivas, ouvindo, se quebrantando,
A gente orou por pessoas, cantamos lá, as pessoas cantaram com a gente. Então, é incrível como a gente já foi vendo, né? Como Deus já mudou a estação e como é importante a gente profetizar, a gente liberar a palavra. E aí, na segunda-feira, Deus nos dá essa palavra aqui, para confirmar, né? Tudo aquilo que Ele já liberou sobre nós. Para a gente finalizar, o espírito de profecia, queridos, ele nos convida a uma relação mais íntima, mais próxima com o Senhor. Ouvindo a sua voz. Para profetizar, você precisa ouvir a voz dele. Você tem que liberar o canal. A sua audição tem que estar limpa, sem ruídos. E o seu coração tem que estar nele. Completamente nele. Então, Deuteronômio 18:18, ele vai aqui anunciar, né, a vinda de Yeshua, né, como o maior profeta. E em Yeshua, a gente vê, né, o cumprimento dessa profecia, mas a gente vê, né, o liberar dele sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Ele libera sobre as nossas vidas o espírito de profecia. Para quê? Né? Porque ele nos dá uma capacitação de ser suas testemunhas vivas nesse mundo. Isso é fortíssimo. Então, essa é uma realidade profunda, queridos, que nos desafia a diariamente a gente viver não, né, pelas nossas próprias forças, mas viver pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, entendendo que você é o embaixador do reino de Deus na terra. Meu Deus, aleluia, meu Deus, gente, que porção! Gente, estou impactada com essa porção. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor abençoe vocês extraordinariamente, que seja uma semana gloriosa. Oh, não perde essa conexão, essa frequência, essa liberação, mas zela por ela e busca cada vez mais dela, porque o Senhor não tem limite em te abençoar, Ele não tem limite em te encher. Entenda isso. Você recebeu, ele quer te dar mais, então busque mais e fique nessa frequência. E vamos profetizar. Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom, Shavuot Tov. Shalom, Bom dia. shalom.